Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. E hoje nós vamos falar, nosso tema é ciência e tecnologia. Para isso, o nosso convidado é o Antônio José Roque da Silva, que é simplesmente o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Edson. Olá, Dantas. Obrigado. Eu que agradeço o convite para poder falar sobre esse centro aqui. Só o nome já empolga, né, Das? E o vozeirão de radialista? Já foi visitar o CNPEM, não? Ainda não tive a oportunidade, Edson. Mas irei, quem sabe? Vale a pena, hein? Para as pessoas que são leigas, em poucas palavras, se é que isso é possível, o que é o CNPEM? É um desafio. Veja, o CNPEM, ele é uma estrutura, né, financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, então ela é mantida pelo EBCTI, mas ele é um ente privado. Então nós somos uma associação, um ente privado sem fins lucrativos, que é qualificado como organização social pelo MCTI. E dentro da sua missão, o CNPEM tem que desenvolver, construir e operar grandes infraestruturas de pesquisa, como por exemplo o síncrotron, né, que é o Sirius que está lá e agora vai ter um outro grande projeto. Então a gente tem um histórico aí de construir essas grandes instalações que são usadas pelos diferentes pesquisadores do Brasil e do mundo para responder às suas perguntas. Então, além dessas grandes, nós temos várias outras instalações, alguns equipamentos que no coletivo deles são únicos no país. Então esse é um dos papéis importantes. O outro tendo todo esse equipamento e essas competências, a gente atua para ajudar o país a, vamos dizer assim, trabalhar, né, resolver os seus problemas estratégicos. Então, hoje a gente está falando de mudanças climáticas, a gente fala muito de questões de sustentabilidade, energias renováveis. Então, nós temos todas as equipes internas, né, que trabalham dentro dessas missões e apoiando, inclusive, toda a comunidade na solução desses problemas estratégicos. Nós também temos que fazer apoio a empresas, então é importante que empresas que também se engajam, né, em desenvolvimento tecnológico, que elas possam utilizar e trabalhar com a gente, né, transferindo, vamos dizer assim, o conhecimento mais fundamental para aplicações, né, mais do dia a dia que as pessoas vão sentir, né, mudando, né, vamos dizer assim, criando produtos. E finalmente a gente tem que vamos dizer assim, treinar pessoas, formar pessoas, né? A gente, inclusive, o CNPEM tem uma faculdade, que é a ILUM, né? Uma faculdade nova, né? Que tem um bacharelado em ciências, então é um curso todo diferente, e cursos regulares de treinamento. Então, a gente atua nessas frentes e é um centro, eu diria, bastante singular, bastante único no país, principalmente porque é o único local que tem um síncrotron, né? E é um dos equipamentos mais sofisticados do mundo, então o Brasil pode se orgulhar de ter no CNPEM um centro que compete mundialmente com o que há de mais avançado. O Antônio falou agora da ILUM, Edson, é aquele projeto que a gente mostrou no Banho de Cidade, não acontece também, dos estudantes que viajaram agora essa semana para a França para concorrer com pesquisadores e outros estudantes com um projeto brasileiro, né, Antônio? Como que você vê essa conquista do CNPEM junto com os funcionários, os pesquisadores, os alunos, levando o nome do Brasil para fora do país? Veja, eu acho que essa é uma das coisas que eu até digo mais importantes até do CNPEM, né? Hoje ele está assim, cada vez sendo mais conhecido, principalmente porque ele vem tendo sucesso, né, em construir esses equipamentos, operar esses equipamentos e fazer essas pesquisas competindo mundialmente, né? Então, assim, isso é importante, inclusive, para o orgulho nacional. Eu acho que a gente sempre tem, às vezes, aquele complexo de vira-lata, mas é importante que as pessoas saibam que, sim, é possível fazer desenvolvimentos de fronteira. Então, é uma responsabilidade muito grande poder ir representar o nome do Brasil e eu acho que a gente tem feito, né, um bom papel, né? Recentemente participamos, né, ligado ao síncrotron, de uma conferência internacional que é muito importante nessa área de instrumentação do mundo inteiro, né? Foi uma reunião lá na Alemanha e, de fato, fomos um grande destaque da conferência com todos os desenvolvimentos ligados ao Sirius. Então, acho que isso é um orgulho bastante grande. Como eu falo, cada brasileiro tem que conhecer e se orgulhar do CNPEM. Você falou de orgulho e a gente, eu não sei se agora é pejorativo isso ou não, mas o Brasil sempre foi o país do samba e do futebol, né? O Brasil é o país da ciência e tecnologia? E esses temas estão mais perto do brasileiro? Olha, eu acho que o Brasil é samba, futebol e ciência e tecnologia também, né? E eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade, né? Por quê? Porque essas mudanças que o mundo vai ter que enfrentar de energias renováveis, né? Questões ligadas à saúde, busca por
vamos dizer assim, uma nova maneira de interagir com o próprio planeta. O Brasil tem uma grande oportunidade pela sua biodiversidade, pela sua biomassa. Nós já temos uma das energias mais limpas do mundo, né? Então, assim, e todos esses desenvolvimentos futuros vão precisar de muita ciência e tecnologia. Então, o Brasil tem uma enorme oportunidade de se posicionar no mundo, né, como um importante player e para isso ele precisa investir e fortalecer a sua ciência, tecnologia e inovação. O que é importante é que todos os avanços e desenvolvimentos em ciência, eles exigem apoio contínuo, né? Dá trabalho construir, né? Mas é muito fácil destruir. E por que isso? Porque se você for imaginar um próprio aluno, né, para ele pegar, fazer sua graduação, um mestrado, um doutorado, eventualmente um pós-doutorado, né, se transformar num profissional de nível, são 10 anos ou mais, né? Então, e ele vai precisa de condições depois para ele poder desenvolver, né, as suas atividades. Então, veja, todos os retornos são retornos de longo prazo, né? Então, você tem que manter esse investimento contínuo, mas eu acho que o Brasil hoje tem alguns grupos de ponta, hoje ele é respeitado em várias áreas, mundo afora, e a gente tem que aproveitar essa nossa grande oportunidade, né, que surge aí nesse novo mundo que a gente vai ter que viver. Você estava falando agora de investimentos. A gente pensa na tecnologia, já pode imaginar que tem um custo muito caro, né? Como que acontece esse investimento? Como que vocês conseguem esse investimento, conseguir dinheiro para investir em pesquisas? Ou até mesmo também, por exemplo, para levar toda essa galera que foi agora para a França para competir mundialmente? Bom, de fato, né, não é uma atividade que você poderia dizer barata, mas como a gente sempre fala, imagine o custo de você não formar pessoas ou não desenvolver essa tecnologia, né? Então, é muito mais caro você ter um país que não forma suas pessoas e desenvolve sua tecnologia. Mas, como eu mencionei, os recursos vêm do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, né? Então, todo ano a gente tem um contrato, né, plurianual com o Ministério para atuar nessas áreas, né, dentro da nossa missão. E ano a ano a gente pactua com o Ministério, que são as nossas entregas. Então o CNPq opera muito, vamos dizer assim, focado nas suas entregas, né? Sempre pensando nos resultados, e aí você negocia esses recursos para fazer essas entregas, né? E temos tido, vamos dizer assim, um apoio, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, o MCTI tem conseguido dar um apoio para a gente continuar fazendo os desenvolvimentos e manter as atividades contínuas. O que é muito importante, como eu falei, dentro dessa visão de continuidade, principalmente porque assim você vai atraindo pessoas também cada vez mais. Então o CNPq tem chamado a atenção. Então, por exemplo, nós temos um dia aberto, fica até um convite para quem está nos escutando. Esse ano já foi, então vai ser só no ano que vem. A gente abriu 2 dias as portas do CNPq, um dia só para alunos, né, para estudantes, e o outro para a população em geral. Nesses 2 dias nós tivemos 21 mil pessoas. O que eu falei no momento lá, era a Disneylândia da ciência, né? Teve gente que pegou um ônibus de Goiânia, viajou, fez um bate e volta de Goiânia só para conhecer o CNPq. Então veja que há uma vontade da população brasileira, inclusive, de entender e conhecer melhor, e a gente percebia muito esse sentimento até de orgulho, né? Das pessoas ficarem satisfeitas e felizes de ver que o Brasil está podendo competir no mundo inteiro, né? Então isso é muito bacana. Até astronauta a gente já tem, não é? Até astronauta a gente já tem. Que foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. E você acha que o fato dele ter sido ministro, ele pôde também, de alguma forma, alavancar os projetos aqui do CNPq? No governo dele, como eu falei, e outros, né, como o atual governo, eles apoiaram bastante, né? Entenderam a importância dos projetos, né? Nós estávamos naquela transição governamental, né, quando foi o governo anterior, iniciando, eu diria, as atividades do Sirius, né? Então as primeiras chamadas estações experimentais, né, ou linhas de luz, que é onde os experimentos são feitos mesmo. Elas começaram a operar, né, no governo anterior e tivemos grande apoio para dar sequência. Foi um período complicado porque nós tivemos a pandemia, né? Então nós tivemos, para vocês verem, no ano de 2019, final de 2019 foi quando nós tivemos o primeiro feixe de elétrons, né, circulando de forma estável nos nossos aceleradores e gerando a tal da luz síncrono. Então a gente ficou muito feliz no final de 2019, tínhamos um plano para fazer em 2020, aí veio a pandemia, nós tivemos que replanejar todas as atividades do centro.
E aí focamos em entregar estações experimentais que iriam, inclusive, contribuir com os pesquisadores brasileiros, né, na compreensão e enfrentamento da pandemia. Então, entregamos a primeira linha de luz dos Sirius e fizemos uma série de outras atividades apoiando o país, né, e como o mundo inteiro estava fazendo, né, para enfrentar essa pandemia. E foi, inclusive, nesse período que a ideia de fazer o primeiro, vamos chamar, o laboratório de biossegurança nível 4 do país e da América Latina, foi aí que surgiram as primeiras discussões e as primeiras ideias. Tá? Então tivemos bastante apoio, como estamos tendo agora, que a gente inclusive, né, o presidente tem o programa Novo PAC e o CNPEM tem 2 projetos dentro do Novo PAC. Um deles é a fase 2 do Sirius, né, para construir mais estações experimentais, e o Orion, que é esse laboratório de máxima biossegurança, primeiro, né, do país, e com um diferencial que vai ser o primeiro do mundo conectado a uma fonte de luz síncrono. Então o Brasil, mais uma vez, vai estar na fronteira, atraindo a atenção do mundo inteiro. Eu sei que você está me cutucando aqui, o Dantas está cheio de perguntas. Nós temos que fazer um rápido intervalo, a gente vai para o intervalo e volta já. Hoje estamos conversando com o Antônio José Roque da Silva, que é o diretor-geral do CNPEM. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Banho Entrevista de hoje, conversando com o diretor-geral do CNPEM, que é o Antônio José Roque da Silva. Pergunta, Dantas, está me cutucando aqui no intervalo. Antônio, esse ano, recentemente, na verdade, tivemos a visita do presidente Lula, né, que visitou o CNPEM, ficou encantado com o Orion, com o Sirius, e ressaltou, fez questão de reforçar o orgulho que é ter esse grande centro aqui na nossa região e para todo o país, né? Sim, olha... Realmente foi uma visita excepcional, né? Veio o presidente aqui, acompanhado da ministra Luciana, da Ciência e Tecnologia, da ministra Anísia, né? Da ministra da Saúde, do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, né? E também do ministro Márcio França. E ele ficou de fato encantado, né? O objetivo principal era o lançamento da pedra fundamental do Orion, né? Formalmente, vamos dizer assim, lançando o projeto, né? E ele pôde entender tudo que estava acontecendo, né, e todos os desenvolvimentos que estão sendo feitos. E ele enfatizou isso no discurso dele, né, que o papel importante para a soberania do país e o orgulho que dá, né, que ele mesmo falou. A gente não tem que ter vergonha de dizer que é o primeiro do mundo ou o melhor do mundo, a gente tem que se orgulhar. Então foi uma visita muito bacana e muito importante para a gente. Estou vendo o brilho aqui nos seus olhos, está pedindo para falar do Orion. Fala um pouquinho do Orion. Não, eu gosto de falar de todo o CNPEM, né? Mas para quem está nos escutando, né, vivemos a pandemia, né, e o vírus que causou o Covid, né, que é o SARS-CoV-2, ele, para ser estudado e trabalhado, você entender e conseguir eventualmente desenvolver vacina, você precisa de um ambiente especial. Certo? Você precisa usar máscara, precisa usar uma roupinha um pouco mais cuidadosa. É o chamado nível de biossegurança 3. Para você trabalhar com patógenos, que o mais conhecido é o ebola, né? Todo mundo já ouviu falar no ebola. Mas o Brasil tem um nível, um patógeno conhecido, parecido com o ebola, que chama sabiá, né? E hoje o Brasil não pode estudar o seu próprio vírus nessa categoria, porque ele precisa de um ambiente aí sim, chamado de máxima contenção biológica, né, que é o nível 4, onde você tem que usar uma roupa, parece roupa de astronauta, você tem que ter pressão diferencial, né, nas salas de trabalho, tem todo um conjunto de segurança. Então, assim, entendendo a importância do Brasil estar preparado para enfrentar todas essas possíveis futuras pandemias, né, inclusive daí fazendo parte do que seria essa grande rede mundial que se formou principalmente após a pandemia, para a gente conseguir dar respostas mais rápidas, o governo entendeu que seria importante fazer um projeto, né, de um laboratório que vai atender o país inteiro e com o desafio de conectá-lo ao Sirius. E por que conectá-lo ao Sirius? Porque você, com o Sirius, a gente tem uma grande capacidade para fazer tomografia, né? Todo mundo que está aqui sabe a diferença de fazer uma imagem bidimensional, um raio-x bidimensional, você olha lá só o bidimensional, ou você fazer a tomografia que você vê a distribuição dos órgãos. Então a tomografia, essa imagem tridimensional, ela traz muito mais informação. E
E o que a gente vai fazer com o Sirius, né, conectado ao Orion, é fazer tomografia em 3 linhas de luz. Uma vai fazer tomografia de uma célula isolada. Então, aquela célula lá que a gente estuda na biologia, né, aquele desenho, a gente vai poder fazer uma tomografia da célula, olhando as organelas e como que o vírus, né, invade a célula e controla a célula. A gente vai poder, numa segunda linha de luz, fazer imagens de tecidos, órgãos, né, e ter resolução também de nível celular. E, finalmente, uma terceira linha de luz para fazer tomografia de pequenos animais modelo para entender como a doença evolui nesses animais. Então, vamos ter uma capacidade de pesquisa única no mundo, um grande diferencial, além de poder permitir que a gente faça desenvolvimento de vacinas, possa fazer desenvolvimento de diagnósticos, atuar junto do Ministério da Saúde na questão de vigilância sanitária e uma série de outras atividades. Então, assim, é um projeto bonito e é um projeto que vai realmente colocar o Brasil numa posição diferenciada no mundo aí. Antônio, de que forma o CNPEM contribui para os estudos referentes aos eventos climáticos? A gente está numa fase que, quando faz muito calor, começa aquela fase de incêndios. Quando tem muita chuva, tem os desastres, deslizamentos, enchentes e tudo mais. De que forma o CNPEM contribui com esses estudos para os pesquisadores? Veja, essa parte climática mais ampla, né, não é o foco principal do CNPEM. Eu acho que o melhor lugar no Brasil seria o INPE, por exemplo, e outros locais que fazem esse monitoramento. Entretanto, nós temos atividades que a gente busca estudar o impacto dessas mudanças, ou como, inclusive, poder, em certas áreas, né, preparar o país para enfrentar melhor essas mudanças. Exemplo, hoje é conhecido, inclusive tem sido uma área bastante enfatizada, né, pela Organização Mundial da Saúde, etc., que é o impacto do clima na saúde. Então, vamos dizer que você está mudando essas condições climáticas, como é que isso afeta eventualmente a saúde, né? Então, a gente consegue no CNPEM abordar esses problemas olhando do ponto de vista que a gente chama mais fundamental, né? O que afeta no funcionamento das células, na expressão dos genes, né? Então, a gente consegue buscar abordar para tentar trabalhar nessa questão de saúde. Outra olhando inclusive para a biodiversidade, né? Você pode, em parceria com outros atores aqui do Brasil e pesquisadores, entender como é que você pode gerar espécies que podem ser mais resistentes a essas mudanças climáticas, né? Seja para ter uma segurança alimentar melhor, né? Ou, inclusive, desenvolvimentos para tentar mitigar. Todo mundo precisa reduzir a emissão de carbono, a gente precisa achar, vamos dizer assim, maneiras alternativas de produção que substituam tanto do ponto de vista de geração de energia o petróleo, né? Ou até usar o petróleo para produzir plásticos e polímeros. Então, a gente tem trabalhos fortes e usando biomassa e usando principalmente também a biodiversidade brasileira para buscar enzimas e micro-organismos que transformam essa biomassa em combustíveis e produtos e insumos químicos. Então, a gente contribui não diretamente no estudo da mudança climática, mas tanto em como mitigar ou como, vamos dizer assim, estudar outros efeitos. Aqui na nossa região, sempre que alguém falava em startup, automaticamente as pessoas ligavam à Unicamp. E agora, me parece que o CNPEM também está sendo um sinônimo de aceleração de startups. Olha, a gente está buscando também, né? A Unicamp e outros atores aqui, na verdade Campinas, né? Acho que todo campineiro aqui pode se orgulhar da cidade que tem, porque é um polo tecnológico bastante importante no país, né? Diríamos até no mundo, né? Com Unicamp, com CNPEM, com CPQD e empresas, então é um polo bastante importante. E nessa questão, o CNPEM acabou de iniciar um programa, por enquanto é um programa piloto, que a gente chama de PACE, para apoiar startups, né? Então, a gente percebeu que não há, assim, em muitos locais que você consegue fazer um apoio para chamadas hard techs ou deep techs, que são aquelas empresas, startups de alta tecnologia e bastante em biotecnologia. Então, a gente fez um edital, tivemos 32 empresas que submeteram a proposta, selecionamos 4 que estão agora lá dentro do CNPEM e a nossa expectativa é que, usando todo o nosso apoio, né, infraestrutura, elas possam avançar e gerar produtos. Startups, eu acho que, assim, são o futuro. Tá? Elas precisam ser apoiadas porque é delas que vão nascer grandes inovações. Bom, eu falei rapidamente sobre o ILUM com você. Queria retomar esse assunto, né, essa escola de ciência. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como que funciona o ILUM hoje em dia. Tá.
A ILUM, né, ou ILUM, ela nasceu de uma característica do CNPEM é a sua multidisciplinaridade. Tem físicos, químicos, biólogos, engenheiros, todo mundo trabalhando junto, né, dentro de a mesma estrutura. E é o que eu sempre falo, os problemas, por exemplo, problema de energia renovável. Ele não perguntou se é um físico que vai resolver ou se é um engenheiro que vai resolver. O problema precisa ser resolvido e abordado, né? E muitas vezes é difícil o diálogo entre essas diferentes áreas, porque cada uma vai definindo a sua linguagem, a sua maneira de pensar e tal. Então aí não é como se fosse, ela foi pensada para formar assim, os poliglotas científicos do futuro, tá? Então você vai ter uma base multidisciplinar na formação inteira desses pesquisadores, desses alunos, né? Então eles vão aprender física, química, biologia, matemática, muita ciência de dados, porque essa é um grande futuro, né? Além de humanidades, empreendedorismo. Então eles têm uma formação multidisciplinar desde o começo. E além disso, é bastante orientada, né, baseada em projetos, né, o que a gente chama de project oriented, né, orientados em projetos. Então, ao invés de ser aquela trabalho só no quadro negro, você trabalha em equipes, então a gente fortalece esse, vamos dizer assim, as pessoas a trabalharem em times, porque hoje cada dia essa tendência é mais importante. Então a gente achou que seria interessante ter um curso que formasse pessoas dentro dessa visão. Então essa é a ILUM, né? Quem tiver interessado, nós estamos, né, com o processo de seleção para o ano de 2025. Né? Quantas vagas? Então, é como se fosse piloto, são 40 vagas por ano. Né? No ano passado nós tivemos uma concorrência que acho que perdeu para algumas poucas medicinas do Brasil. Então é bastante concorrido e eles frequentam o CNPEM. Isso é um grande diferencial. Desde o começo do curso eles frequentam o CNPEM e quando eles chegam no terceiro ano, que é o último ano, eles participam de forma intensa em projetos dentro do CNPEM. Então a gente tem visto uns alunos bastante diferenciados aí surgindo e que é interessante, né? Porque acho que você mencionou que eles tinham ido lá para a Europa, né? Para a França, né, para ligar nesse projeto associado a um problema do mundo, né, que são os microplásticos e nanoplásticos, né? Então você vê que eles se engajam, né, e se envolvem em questões importantes, atuais, né, junto com os pesquisadores do CNPEM. Então é um pessoal diferente. Biocombustíveis também, o CNPEM também atua. Dentro daquilo que eu falei, principalmente nessa visão de transformação de biomassa, né, num momento inicial, né, há anos atrás, o foco principal e único quase era em bioetanol, né, em etanol, chamado etanol de segunda geração, que é o etanol produzido a partir do bagaço, né, porque o etanol que está aí, em geral, ele é obtido, você espreme a cana, fermenta e transforma em etanol. Mas há alguns anos atrás, agora a gente tem um laboratório de biorrenováveis e ele atua de forma ampla. Um problema importante que a gente tem atuado é em combustíveis de aviação, né? Buscar substitutos, querosene para transporte de longa distância e outros insumos. Então a gente atua bastante nessa área em parceria com empresas. Ô, Antônio, diante de tudo que foi dito aqui, a gente poderia considerar o CNPEM a nossa NASA brasileira? Não é a NASA porque a gente não vai para o espaço, mas eu diria que é um... Ainda. Falta pouco também. Daqui a pouco vamos, né? Mas é um laboratório de ponta, certo? É um laboratório que você vai encontrar poucos similares no mundo. Um laboratório que você tem um equipamento como o Sirius de última geração, juntos de laboratórios de biologia, de biorrenováveis, de biociência, de nanotecnologia, tudo isso integrado no mesmo centro, acho que poucos lugares do mundo têm uma estrutura como essa. Queria pedir para a gente já está chegando no final do programa, tem muito assunto para tratar ainda, pedir para você voltar aqui uma outra oportunidade, mas queria que você nesse momento então convidasse as pessoas para visitarem o CNPEM, como é que faz, onde é que faz a inscrição, o Dantas que nunca foi lá, está com vontade de ir agora. Vou levar você comigo. Nós vamos junto lá, como que faz para visitar o CNPEM? Será um prazer. Veja, convido todos a entrarem na página do CNPEM, né? Então procurem CNPEM, nós temos também o CNPEM no Instagram. Nós temos um programa de visitas, então entrando em contato, né? Entrando na página do CNPEM, é possível entrar em contato com a nossa área de comunicação e aí se informar como é que pode fazer para visitar. E ficar atento que todo ano, como eu falei, nós temos um dia completamente aberto. E por dia aberto quer dizer assim, a gente monta da ordem de 100 stands, onde todas as atividades do CNPEM são apresentadas, então você tem muita coisa para crianças poderem interagir, né? Então é realmente a Disneylândia da ciência nesses dias aí. Muito obrigado, volte sempre. Olha, será um prazer enorme, eu que agradeço. Tchau, Dantas. Tchau, Edson, até o próximo programa. Conversamos hoje aqui com o Antônio José Roque da Silva, diretor-geral do CNPEM.
E se você quiser rever este e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Estaremos de volta no próximo sábado de manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.